Amém? Abram comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 26. Se você puder abrir a Bíblia, é bom. Se você puder trazer uma caneta ou um material para anotar, também é muito bom. Isso o Bruno dá um show. O Bruno comprou um caderno novo. Eu queria ver outras pessoas fazendo isso. A fixação é outra, quando você anota, quando você coloca no papel aquilo que você está ouvindo. Você chega em casa, vai ler, você vai lembrar porções do que você ouviu e vai fixar melhor. Quem não tem Bíblia, acompanha a leitura que está projetada. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Vamos orar, vamos ler de novo? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Não só eu, vocês só acompanham. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos, essa é uma história muito vibrante, muito maravilhosa. E eu quero dar um contexto maior para vocês. O capítulo 6 de Atos fala da eleição dos diáconos. Foram eleitos 7 diáconos. Dentre esses 7 estava Filipe e Estevão. O capítulo 7, 8 são capítulos que destacam o ministério de 2 dos 7. No capítulo 7 você vai encontrar a história de Estevão, de como ele pregou o Evangelho, de como ele foi levado para o Sinédrio, ali ele defendeu-se, como ele foi apedrejado, e qual a postura dele quando ele foi apedrejado. Estevão é o primeiro mártir da fé. No capítulo de número 8, um outro diácono é apresentado com toda a sua história. Começado o capítulo 8, você vê a história de Filipe. E Filipe, ele não foi apedrejado, mas ele tem, como Estevão, uma história
abençoadora para quem ouve. Eu quero olhar para essa história com você e descobrir muito sobre de Deus e muito sobre Filipe nessa história. No primeiro momento eu quero olhar e ver o mover de Deus nessa história e chamar a sua atenção para algo muito importante. Quando Deus quer algo, quando Deus planeja algo, nada impede o mover de Deus. Coloque isso no seu coração. Por mais que os sinais sejam contrários, por mais que pareça que Deus não vai prevalecer, Ele sempre prevalece. Creia nisso. Quando Deus tem um plano, o plano de Deus se estabelece. É depois de tanto esperar e de tanto sofrer e de ver o plano de Deus se estabelecer que Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É de Jó essa palavra. Deus tinha um plano na vida desse eunuco. O nome dele não é nem dito. É dito o nome da patroa dele. Por mais que alguns estudiosos digam que Candace não é o nome da rainha, mas é o nome do cargo da rainha. Todavia, durante a escola dominical, muitos aprenderam que Candace era o nome da rainha etíope. E vamos ficar com essa tese. Tem o nome da rainha, mas não tem o nome do eunuco. Eram pessoas que prestavam serviço de confiança e eram castrados. Literalmente. Nessa época era assim, meu filho, não tinha moleza não. Para ser uma pessoa de confiança, cuidar do harém, cuidar do dinheiro da rainha, tinha que passar por isso. E aí, esse homem vem para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com vontade de adorar a Deus, mas ele volta com muita confusão. Não havia paz no coração dele, não havia alegria no coração dele. É interessante, quando a religiosidade não promove alegria e mudança. Tem gente que vem para o culto, vão para as missas, vão para as reuniões e saem e entram como se ali fosse um cerimonial de sepultamento de alguém. Entram tristes e dependendo do coração, sai mais triste ainda. Esse homem volta e volta confuso. Estava lendo a Bíblia, mas não havia paz no coração dele. Mas Deus está vendo tudo. Esse homem não havia passado por conversão. Ele ainda não havia crido, não havia tido uma experiência relacional, íntima, de amar e de ser amado, e de conhecer toda essa dinâmica de uma comunhão profunda que só Deus pode promover no coração de quem verdadeiramente se converte, se arrepende e crê. E eu vejo Deus armando uma bendita arapuca para esse homem. É impressionante o que Deus faz. O projeto de Deus para encontrar aquele homem no caminho de volta para a terra dele. Ele tinha que chegar no Egito, atravessar o Nilo e ir parar na Etiópia, descendo ali na África. Alguns dizem que chega a mais de 1000 quilômetros. A intenção era muito boa, era nobre, mas ele ainda não tinha feito a conexão. Não tinha encontrado, o coração dele ainda não tinha encontrado Deus de uma forma verdadeira, profunda, real. E ele está vindo de volta do período religioso dele, e Deus move os céus. Deus move os céus e move a terra para que os seus propósitos se cumpram. A Bíblia diz que um anjo falou para ele em nome de Deus. O anjo diz, um anjo do Senhor disse: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele ouve uma ordem e ele desce. Ele não quer saber, mas sim daí, qual é o próximo comando? Esse é o comando. Isto é o que você precisa saber no momento agora. Você note que não é só obediência, é confiança. E ele desce. E ele fica lá na encruzilhada santa. O que vai acontecer? Deus me manda vir para uma estrada e ficar numa estrada. E eu não sei o que vai acontecer. Deus tem mistérios. Às vezes a gente quer saber de tudo. Deixa Deus ir revelando aos poucos. Porque Deus sabe a hora de fazer as coisas. Versículo 28 diz que esse homem voltava numa carruagem. Não era coisa pouca. Não era um jumentinho. Era uma carruagem. Aí a Bíblia diz que quem entra em cena agora não é mais o anjo.
A Bíblia diz no versículo 29 que o Espírito Santo entra em cena e fala com Filipe. Você viu que no versículo 26 um anjo falou. No versículo 29 o Espírito disse a Filipe, dá um novo comando, dá uma nova revelação e diz: aproxime dessa carruagem e acompanhe. É um outro comando, mas não é toda a história. Deus faz assim. Vai para a estrada, vou fazer o que lá? Não é de sua conta, fica lá esperando. Aí o Espírito Santo diz assim: agora acompanha essa carruagem, mas para quê? Qual o propósito? Não se aperreie, eu estou no controle, eu estou no comando. E ele começa a acompanhar. E ele tinha um preparo físico, perdia para dar uma cacilda fácil, mas corria atrás de carruagem. E esse homem está correndo ali, e ele ouve aquele etíope lendo o profeta Isaías. E ele entende, veja bem, o anjo não fala mais nada, o Espírito Santo não faz mais nada, porque entra a percepção de quem crê, de quem tem discernimento. Ele ouve aquele homem lendo a Bíblia e diz assim: você está entendendo o que você está lendo? Há uma prontidão, há um oferecimento para ajudar. E isso aí é a marca do cristão. O oferecimento para ajudar o outro. E ele diz assim: como posso entender? Ele já estava chateado da vida. Como posso entender se não tem quem me explique? Ele diz: eis-me aqui. Posso subir na sua carruagem, no seu Rolls Royce? Posso subir aqui no seu Mercedes? Por favor. E diz a Bíblia, queridos, que quando Deus move os céus e move a terra, um homem que vai para um caminho de volta para a sua casa, já sem esperança, é encontrado por Deus no meio do caminho, porque Deus levantou os anjos, o próprio Espírito Santo e o homem, para fazer a obra de evangelização. Olha o que Deus faz para alcançar um coração de um homem, para dar sentido e esperança ao coração de um homem, para dar alegria, porque o texto termina, querido, depois eu vou voltar para isso. O texto termina dizendo que o eunuco não mais viu Filipe, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho, versículo 39. Isso revela muito de Deus, do Deus que trabalha sem que a gente perceba, de um Deus que está movimentando pessoas para orar por nós, o Deus que está fazendo coisas que aparentemente ele está inativo, mas ele está fazendo alguma coisa. Aí na beira do caminho a gente encontra com alguém que foi enviado por Deus para o nosso bem. Isso revela muito sobre quem é Deus. Agora vamos pensar um pouco sobre quem é Filipe. Eu estava olhando para essa história e descobri que Filipe é alguém que se dispõe a obedecer. Obedecer não é fácil. Principalmente que a gente quer entender para obedecer. Eu que tenho uma pegada perfeccionista, Deus está me libertando disso aos poucos. Isso é aquele negócio que encarna um pouco, a gente tem que ir aos poucos sendo libertado. A gente tem que entender. Se a gente não entender, a gente tem dificuldade de crer. E crer é um ato de incompreensão. Como é que eu vou acreditar que vai dar certo isso se todos os sinais dizem que não? Quem quer entender não crê. Quem quer entender não crê. E esse homem obedece sem entender tudo. Eu descrevi que os comandos foram paulatinos, foram dados de forma homeopática, e ele foi vendo o quadro se estabelecer, e depois no fim ele entendeu que Deus queria salvar aquele homem, um único homem, numa estrada deserta, e ele estava dentro desse processo de Deus. Então se dispõe a obedecer, não seja preguiçoso, não fique pensando só em você, obedeça o que Deus te deu para fazer, e você vai ver que você vai ser ricamente abençoado, e vai abençoar outro. Outra coisa, esse homem é alguém que descobriu que ele fazia parte de um plano maior. Sabe qual é o plano menor? O plano menor é você. O grande problema
desde sempre, desde que o homem se tornou pecador, ele é o alvo maior da sua existência. Você trabalha para você, para a sua família, você cuida da sua saúde, tudo é você. Tem as preocupações nobres e tem as preocupações não tão nobres e não tão republicanas, em que as pessoas têm interesses mesquinhos, maliciosos e intenções maldosas, que em última instância beneficiar o eu. Até na igreja, se você não tiver cuidado, você vem por causa de você, e não por causa de Deus e nem do outro. A verdadeira compreensão da vida cristã é quando você descobre que você vive pelos outros e para os outros. É para servir. Jesus veio para outros, para salvar e buscar o perdido, para abençoar um cego, um leproso, um aleijado, e fazer uma obra espiritual, emocional, social, para outras pessoas. Toda vez que o propósito da nossa vida se resume a nós mesmos, nós não entendemos o propósito maior de Deus. Nós entendemos o propósito menor, que somos nós. Esse homem se viu dentro da engrenagem de um propósito maior, em que Deus estava querendo abençoar alguém, um etíope, que estava descendo em direção à sua terra, sem estar completo e pleno, e Deus o coloca na estrada para encontrar aquele homem, porque ele fazia parte de um plano maior. E a grande bênção é quando a gente descobre que a gente está inserido nesse plano maior de Deus, e a gente faz a obra para Deus, para a glória de Deus, e fica feliz de ver que Deus está fazendo a sua obra por nosso intermédio, para atingir outras pessoas, para fazer outras pessoas sorrirem, para alegrar o coração, para dar vida a outras pessoas. Quando nós somos participantes desse processo, nós entendemos que assim estamos fazendo parte de um plano maior, parte de um plano de Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessa história é que esse homem era um conhecedor das Escrituras. Eu quero convidá-lo a ler a pastoral que coloquei essa semana no boletim. Nós estamos estudando 1 Pedro, no capítulo 3, 15 e 16, Pedro disse: estejam prontos, para que quando alguém perguntar para você qual a razão da sua fé, por que você crê e para que você crê, você tenha condições de responder. Por que você crê? Por que você é crente? Qual é a razão que te difere dos outros que não creem? Por que você insiste em ser um crente? Você tem que dar respostas bíblicas para isso. Este é um homem que conhecia Deus e conhecia a sua palavra. E ele se aproxima daquele carro. Ele sabia que o que aquele homem estava lendo era Isaías. Ele sabia explicar o que aquele homem estava lendo. Então tem muito crente que não conhece. Se pegar um testemunho de Jatobá pela frente, está perdido, porque ele vai te botar no bolso. Você não conhece a Bíblia. Você não tem nem aqueles versículos guardados, fica ligando para mim: pastor, onde é que está aquele versículo? Vai procurar no Google. Vá para a escola dominical. Vá para o CPPO. Era um homem que conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos saber alguns endereços bíblicos. Precisamos, de cor e salteado. Precisamos. Porque a Bíblia diz que esse homem, a partir de Isaías, pegando outros textos, foi explicando o que é que o Velho Testamento falava, e falava de Jesus. Ele está dizendo, esse texto do Velho Testamento, que foi escrito 800 anos antes, se cumpriu num homem que morreu aqui em Jerusalém e ressuscitou. E há um outro texto que diz que ele ia nascer em Belém. Ele foi dando referências, foi dando sentido, e a mente daquele homem entendeu e o coração creu. Então, as pessoas querem entender.
O grande dilema desse mundo aí fora é que eles não sabem de onde vêm, por que existem e para onde vão. Esse dilema filosófico, que você vai ter milhares de escolas filosóficas querendo dar resposta para esses dilemas. Eu, depois de 25 anos que sou pastor, uma convicção eu tenho: ninguém, nenhum outro livro, nenhuma outra ideologia responde com tal perfeição a essas 3 perguntas, senão a Bíblia. Senão o que Jesus falou. Jesus dá respostas claras, contundentes a respeito de onde eu vim, para que existo e para onde vou. Com toda a convicção eu digo isso para você. É por essa razão, queridos, que existe tanta inquietação, tanta ansiedade nesse mundo, tanto desejo de acertar e o homem erra, buscando alegria, felicidade nessas coisas fúteis e vãs que o mundo oferece. E quando descobre Jesus, a alegria dos homens, tudo muda, porque tudo se resume em Cristo Jesus. O que Ele veio fazer e o que Ele veio oferecer, tudo se resume em Cristo Jesus e no projeto de Deus na história. Filipe conhecia a Bíblia. Filipe era um homem que obedecia. Filipe era um homem que entendia que fazia parte de um projeto maior. Filipe era um homem que gastava tempo em ler e estudar as Escrituras, conhecedor da Escritura e esclarecedor dos dilemas humanos. E depois aquele homem diz assim: que coisa maravilhosa. E a iniciativa do batismo não é de Filipe. Se você ler a história bíblica, eles estão ali conversando, o homem já entendeu e ele tem tudo na cabeça e no coração. Ele olha assim: olha a água, você não disse que eu tenho que ser batizado? O que impede de eu ser batizado? E Filipe diz assim: só se você crê de todo o coração. E ele diz: eu creio. E eu creio que aquele creio foi um creio mais enfático que aquele Filipe ouviu até aquele instante. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele desce, batiza aquele homem, e aquele homem segue o seu caminho com profunda alegria e em paz. Concluo essa palavra nessa hora, vendo que a história termina com 2 coisas que se completam. A história se completa e termina com compromisso e alegria. O que é o batismo senão um ato público de afirmação, de compromisso com Deus, de aliança com Deus e de que está pronto a segui-lo até o fim? Compromisso. Alguém que crê tem que ter compromisso com Deus, tem que ter compromisso com a sua obra, tem que ter compromisso de vida, senão você não creu. Você pode ser um religioso sem compromisso com Deus. E a história termina com alguém fazendo um compromisso com Deus por meio do batismo. E o compromisso não traz medo, o compromisso traz alegria, porque ele vai embora feliz da vida. Feliz igual pinto no lixo. Porque ele havia encontrado, havia entendido a razão da sua vida. A minha palavra é que Deus te dê a oportunidade para você correr igual um cachorro veloz atrás dos carros e das rodas do carro, para ouvir os dilemas das pessoas e dizer: posso te ajudar? Posso te ajudar a interpretar a razão da sua existência? E apresente Jesus. Se alguém te der a oportunidade para você orar por ela, além de orar, fale de Jesus para ela. Se alguém quiser uma palavra amiga, dê uma palavra da Bíblia. Vá além, e você vai abençoar vidas. Você faz parte de um plano maior. Que Deus te abençoe.